Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer para vocês esse bolinho trufado de chocolate meio amargo que fica simplesmente delicioso. Mas antes de continuar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da minha revista digital de bolos caseiros e se você ainda não tem, corre lá e adquira a sua. Ela está recheada de bolinhos fofinhos, úmidos, econômicos e muito lucrativos. Já tem muita gente lucrando com essas receitas e o link está aqui na descrição. E não se esqueça de deixar o seu like, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para receber mais receitas como essa. E também me sigam lá no Instagram e nos grupos do Facebook e do Telegram. Então vamos para a receita. Então, gente, eu vou começar pelo recheio. Esse recheio ele não vai ao fogo, é um dos recheios mais simples de fazer. E eu vou fazer uma ganache. Então, eu vou usar 2 barras de chocolate meio amargo da Nestlé, mas você pode comprar aquelas barras de chocolate grande, né? E sempre observando se é chocolate nobre e não cobertura, que você vai ter aí um recheio de ótima qualidade também. Eu sempre uso, né, aquelas barras de chocolate, eu uso da marca Melkin, mas hoje eu estou fazendo esse bolinho para casa e aí eu resolvi fazer com o chocolate da Nestlé. Então é muito simples, é só misturar o chocolate e o creme de leite e levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos até ficar homogêneo, bem lisinho e brilhante a sua ganache. Gente, eu vou fazer esse mesmo processo, só que com apenas uma barra de chocolate. Lembrando que as quantidades estão na descrição do vídeo para vocês. E eu estou fazendo separado porque uma parte será meu recheio trufado, né, a parte maior, e a outra será a base da minha mousse de chocolate. Mas você pode fazer tudo de uma vez e depois dividir, que não tem problema. Então agora eu deixo os meus recheios descansarem até ficar frios e bem consistentes. Vou partir para a massa, gente. Vou fazer minha massa de chocolate e eu vou fazer um mini bolinho na forma de 15 centímetros. Vou bater os ovos e o açúcar por 10 minutos em velocidade média na batedeira. E enquanto vai batendo nesses dois ingredientes até virar uma espuminha bem esbranquiçada e bem volumosa, eu já vou medindo os meus outros ingredientes. Então eu começo, gente, medindo o leite e em seguida eu já peso a margarina junto com o leite. E eu vou levar os dois ingredientes ao micro-ondas para derreter a margarina e facilitar depois para misturar na minha espuminha de ovos e açúcar. Peso a farinha e também o chocolate em pó, 50% cacau. Estou usando o chocolate em pó da Melkin, mas você pode usar da marca da sua preferência, que dá certo também. E se você quiser uma massa mais escurinha, você pode usar o cacau em pó, né? Ou acrescentar uma colher de café bem rasinha, como se fosse uma pitada mesmo, de bicarbonato, junto com o chocolate em pó 50% cacau. Por último, gente, eu peso o fermento e passo para a próxima etapa do modo de preparo da massa. Então, gente, depois de ter passado o tempo, né, eu diminuo a velocidade da batedeira e acrescento o leite com a margarina derretida, né, que eu já tinha derretido, e já desligo a batedeira e não deixo esse leite com a margarina batendo. É coisa bem rápida, de uns 30 segundos ou até menos. Agora, gente, eu vou acrescentar a farinha e o chocolate em pó aos poucos, né? E vou misturando com a ajuda de um fouet de baixo para cima até acabar toda a farinha e o chocolate.
último, gente, eu acrescento o fermento, misturo novamente e a minha massa já está pronta. Essa massa, como eu falei, ela me rende uma forminha de 15 por 10 e eu levo para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 minutinhos. Ou eu faço o teste do palito, né, e se ele sair limpo, o meu bolo já está pronto. E com a minha massa e recheio já frios, eu bati 300 ml de chantilly de chocolate e eu vou usar parte desse chantilly para fazer minha mousse e parte desse chantilly para cobrir o meu bolo. Você pode deixar esse chantilly mais poroso porque assim você vai ter uma mousse mais aerada. E tenho aqui também meus recheios, né, já frios e bem consistentes. Se você quiser um recheio mais cremoso, você pode acrescentar um pouquinho mais de creme de leite. Então, gente, eu vou fazer minha mousse, né, que nada mais é que misturar minha ganache ao chantilly para ficar com sabor bem intenso de chocolate. E para facilitar esse processo, eu fiz isso na batedeira, mas você pode fazer e misturar à mão mesmo, que dá certo do mesmo jeito. E agora, com a mousse pronta e também o meu recheio trufado pronto, frio e bem consistente, como vocês podem ver aí, eu vou começar a montagem do meu bolo. Vou desenformar meu bolinho, ele tá bem escurinho nas laterais, porque ao invés de passar farinha na forma, eu coloquei chocolate em pó. E agora eu vou partir meu bolinho em 3 camadas de massa. Então eu uso uma faca de serrinha para facilitar o trabalho e não esfarelar muito o meu bolo. E eu vou demarcando as laterais do bolo e depois aprofundando a faca para ter um corte aí mais retinho possível. E agora na forma, né, que eu assei o bolinho, eu forrei com plástico para alimentos e eu vou colocar a minha primeira camada de massa. Feito isso, eu rego com a minha caldinha de achocolatado, já tem receita aqui na descrição para vocês. E coloco a minha mousse de chocolate. Eu não uso toda a mousse, apenas a metade, porque vou usar o restante para cobrir o meu bolo. Coloco minha segunda camada de massa e rego também.
recheio trufado de chocolate meio amargo que fica simplesmente divino, gente. Fica um sabor intenso de chocolate e esse bolo ele fica muito bom. Por último, eu coloco minha última camada de massa, rego com o restante da minha caldinha e levo para gelar por no mínimo 4 horas na geladeira ou 2 horas no congelador. E depois que meu bolinho já gelou, tá bem geladinho, eu vou fazer uma decoração bem simples e fácil que todo mundo consegue fazer. Então eu vou pegar metade de uma barra de chocolate, vou fazer uma quantidade bem pequena de ganache para decoração. Então é só misturar o chocolate e o creme de leite e levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos para derreter o chocolate, né, e ficar tudo bem homogêneo. Tem que levar, gente, o chocolate e o creme de leite de 30 em 30 segundos para não correr o risco de queimar o chocolate, tá bom? E com o restante da minha mousse, eu cobri todo o meu bolinho e eu vou despejar a minha ganache que eu fiz, né? Já deu uma esfriadinha, eu não fiz e já coloquei de imediato. Eu fiz ela, cobri o meu bolinho e aí ela deu uma esfriada e eu vou colocar agora ela no topo do meu bolo e deixar escorrer pelas laterais.
Feito isso, gente, com o restante da barra de chocolate, eu faço algumas lascas de chocolate para decoração. Então, com uma faca eu vou cortando o chocolate e não tem segredo, é bem simples aí, como vocês podem ver. Decoro meu bolinho com as lascas de chocolate. E finalizo, é claro, com cerejas, né, que além de trazer uma cor pro meu bolinho, super combina também com o sabor desse recheio. Gente, esse foi o resultado desse bolinho. Um bolinho super chocolatudo, se tornou um dos meus bolinhos favoritos. Ficou simplesmente delicioso e com um sabor intenso de chocolate. Ao mesmo tempo, né, que ele traz aquele sabor bem forte de chocolate, tem aquela leveza da mousse e também o crocante das lascas de chocolate e para finalizar o docinho da cereja. Não tem explicação, fica muito bom. Sem mais, gente, só façam esse bolinho que vocês vão amar. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para receber mais receitas como essa. Já me sigam lá no Instagram e também nos grupos do Facebook e do Telegram. E os links estão aqui na descrição. Muito obrigado pelo carinho de sempre, que Deus abençoe você, boas vendas e até o próximo vídeo.